Record, gravando. Então, essa é a nossa segunda aula de hoje, que nós vamos falar agora do lançamento tributário. Isso aqui é muito importante. Presta atenção, gente. Presta atenção no que eu vou dizer. Tá? Cadê o meu... Aqui, ó. Aqui. Então, veja bem. Como é que se constitui o crédito tributário? Eu falei para vocês, de 3 formas. Através de um ato administrativo, quando a autoridade administrativa constitui o crédito. Se a autoridade administrativa for constituir o crédito, ela vai produzir o ato administrativo, ela vai fazer aquilo que nós chamamos de lançar, ok? Ela vai lançar o crédito tributário. Veja bem, o fiscal lançou, produziu o crédito. Mas o contribuinte também pode fazer isso. Como é que o contribuinte faz isso? Declarando. O contribuinte vai lá e declara, veja bem, ele também produziu o crédito. O que eu quero que vocês entendam é que tanto o ato de declarar do contribuinte quanto o ato administrativo de lançar da autoridade fiscal, ambos constituem o crédito. Tudo bem para vocês? Isso que é importante. Assim como a sentença judicial lá do juiz do trabalho. Ele também constitui o crédito, tá? Bom, agora, se você olhar o Código Tributário Nacional, e o Código Tributário Nacional é da década de 60, e como que era feita a tributação na década de 60, gente? Papel, caneta, máquina de escrever. Ok? O que o Código Tributário Nacional diz sobre o lançamento? Ele vai dizer o seguinte, existem 3 espécies de lançamento. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O que é o lançamento de ofício? O próprio nome já diz, de ofício, ou seja, a motivação é da autoridade fiscal. Então, o lançamento de ofício está aqui na minha mão, ó. Notificação do lançamento IPTU. Eu não pedi para a prefeitura fazer nada, a motivação é da prefeitura. A prefeitura vem, a autoridade administrativa, ela produz o fato jurídico tributário e ela prescreve a obrigação tributária. O contribuinte não faz absolutamente nada. No lançamento de ofício, a única coisa que o contribuinte faz, gente, é ser notificado. E eu vou falar mais adiante para vocês sobre a notificação de lançamento, tá? Quando a autoridade administrativa lança de ofício, ela faz tudo. O contribuinte não faz nada. Ela simplesmente chega e lança. Agora, a partir do momento que ela lançou, ela tem que notificar o contribuinte que houve o lançamento. Eu costumo dizer que sem notificação não há lançamento. Não é que não há lançamento, há o lançamento, mas o lançamento ele se aperfeiçoa com notificação. Porque, veja, se a autoridade fiscal no lançamento está dizendo que o contribuinte deu causa ao fato gerador e que o contribuinte tem tributo a pagar, ele precisa notificar o contribuinte. Para quê? Para começar a correr o prazo para o contribuinte pagar. Ou, se o contribuinte não concordar com o lançamento, vai começar a correr o prazo para ele impugnar, que nós vamos ver na aula seguinte. Entenderam isso? Então, é muito importante vocês entenderem que, ao lançar, a autoridade fiscal tem que notificar o contribuinte do lançamento. Poxa, ele lança, não me notifica, como é que eu sei que eu devo? Tá ok? Eu não posso adivinhar. Tá ok? Então, veja bem, no lançamento de ofício, vou voltar um slide aqui para vocês, quem é que produz o fato jurídico tributário? Autoridade fiscal. Quem é que prescreve a obrigação? Autoridade fiscal. O que o contribuinte faz? Nada. Ele apenas recebe o lançamento e assina o auto lá, dizendo que ele está sendo notificado. É a única coisa. Hoje, aliás, muitas vezes nem assina nada, né? Hoje é tudo eletrônico, né? Existem autos de infração hoje que vai direto para o meio eletrônico do contribuinte. Entenderam isso? Então, o chamado lançamento de ofício é um lançamento produzido pela autoridade administrativa e ela faz tudo. O contribuinte apenas é notificado. A segunda forma de lançamento, segundo o código, é o chamado lançamento por declaração. O que é o lançamento por declaração? Aqui é um pouco diferente. Porque no lançamento por declaração, veja bem, a motivação é do contribuinte. É o contribuinte que dá início ao lançamento.
É ele que vai à representação fiscal e fala, olha, eu dei causa ao lançamento, aqui, ó, eu dei causa ao fato gerador. E aí, ele apresenta ao posto fiscal o fato jurídico tributário. E o que o posto fiscal faz? Pega o fato jurídico tributário apresentado pelo contribuinte e prescreve a obrigação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Você constrói uma casa, ok? Aí você vai pedir o habite dessa casa na prefeitura. A prefeitura pergunta assim para você, você recolheu o ISS? Aí você fala, não. Pô, mas as pessoas trabalharam para você. Houveram prestadores de serviço que trabalharam para você na construção da sua casa. Você fala sim. Pô, e você não recolheu o ISS? Então tudo bem. Qual é a metragem da sua casa? Ele vai perguntar. Qual é o padrão da construção? Aí vejam só, você informa isso. Você pede para o fiscal, tá, lançar o ISS sobre a obra que você fez. E você informa para o fiscal o tamanho da sua casa, o padrão da construção. O que o fiscal faz? Ele faz um cálculo lá e ele fala, ó, então você tem que pagar tanto de ISS da obra da sua casa. E aí ele te dá o habite. Aí, de posse desse habite e de um documento chamado certidão de construção, você vai até a Receita Federal. Você fala, Receita Federal, eu quero o CND da minha obra. O que a Receita Federal pergunta para você? Você recolheu contribuição previdenciária? Você fala, não. Pô, mas as pessoas trabalharam para você para construir essa obra, então você tem que recolher a contribuição. Aí a Receita pergunta para você, aí é um pouco diferente. Qual a metragem da sua casa? Quantos banheiros tem? Tem garagem? Como que é? Entendeu? Aí você informa, veja bem, você que produz o fato jurídico tributário, tudo bem? É você que dá as informações para a Receita. E com base nas informações que você presta à Receita, o que a Receita faz? Ela lança a contribuição previdenciária, você vai lá, paga a contribuição previdenciária, tira a CND da obra, e aí, de posse da certidão de construção da prefeitura e da CND da obra, você vai poder averbar a construção na matrícula do imóvel. Entenderam isso aí, gente? Alguma dúvida? Eu estou ensinando vocês como é que se regulariza uma construção, tá? Porque geralmente se faz através de lançamento por declaração. Veja que aqui no lançamento por declaração, a motivação não foi do fiscal. Não foi a autoridade fiscal que bateu na sua porta. Foi você que bateu na porta dele. E você que apresentou os dados para ele. Ele apenas pegou os dados que você apresentou e prescreveu para você a obrigação tributária. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Ninguém quer fazer uma pergunta? Beleza. Agora, por último, e aqui é que mora o perigo, vocês têm que tomar muita atenção nisso que eu vou dizer agora para vocês, é o lançamento por homologação, tá? Estou com um fone aqui da minha filha, cara, de cupcake. Ele não para no meu ouvido, cara. Então, olha só. O que é o lançamento por homologação? No lançamento por homologação, quem faz tudo é o contribuinte. O contribuinte que produz o fato jurídico tributário, o contribuinte calcula o tributo e é o contribuinte que vai lá e efetua o pagamento. No lançamento por homologação, o que o fiscal faz? Nada. Ele apenas aguarda você informar para ele o quanto você está devendo e ele aguarda o pagamento. Tudo bem para vocês? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que é o lançamento tributário? O que é lançamento tributário, gente? Alguém poderia me dizer? É um ato que declara a existência do crédito tributário e ele individualiza também a hipótese. Olha só, presta atenção. O lançamento é um ato administrativo emanado da autoridade fiscal que constitui o crédito tributário. Tudo bem, Carolina? Ajudei você aí, né? Aí eu pergunto a você. Professor, mas ele fiscal constitui ou declara? Bom, eu já sei já que você é adepto da teoria declaratória, né? Então, para você,
né, o lançamento tributário é o ato administrativo que declara o crédito. Para mim, ou para os outros, é o ato que constitui o crédito. Tudo bem. Agora, pergunta para você, Carolina. Como é que a autoridade fiscal lança por homologação? Veja, se no lançamento por homologação quem faz tudo é o contribuinte, como é que se lança por homologação? Naquele texto, na verdade, naquele capítulo 13 do livro que o senhor passou para a gente fazer o resumo, ele entende esse lançamento por homologação uma expressão meio errada, né? Porque homologação não coexiste, né, com lançamento. Tá vendo? E diz também que não existe um ato que homologa, né? Ele fica nesse período desses 5 anos e daí ele é automaticamente Isso. homologado Então, depois desses 5 anos. beleza, tá vendo? É o Sacha Calmon, né? É muito bom esse livro do Sacha Calmon. Então, vejam só. Gente, se no chamado lançamento por declaração, quem constitui o crédito tributário é exclusivamente o sujeito passivo, como é que a autoridade fiscal lança por declaração, por homologação? Ela não lança, não existe. Não existe lançamento por homologação. Porém, vira e mexe, vocês vão ver. Ah, esse tributo é sujeito a lançamento por homologação. Isso está no Código Tributário, isso está na legislação tributária, isso está em sentenças e acórdãos judiciais, ok? Então, quando vocês ouvirem a expressão tributo sujeito a lançamento por homologação, o que vocês têm que entender? Nesses casos, quem tem a obrigação, em um primeiro momento, de constituir o crédito tributário é o sujeito passivo. Para esses tributos, sujeitos a lançamento ou homologação, a Fazenda Pública ela não pode fazer nada enquanto não for exaurido o prazo que o contribuinte tem para constituir o crédito. Tudo bem? Então, por exemplo, o imposto de renda, até 30 de abril, o imposto de renda não pode cobrar de você que você não pagou em 2019, você não declarou ainda. Entenderam? Então, eu escrevi para vocês aqui, ó. Não tem como a autoridade administrativa lançar por homologação. Em verdade, quando um tributo é sujeito ao lançamento por homologação, isso quer dizer que, em um primeiro momento, falta uma vírgula aqui, quem tem a obrigação de constituir o crédito é o contribuinte, através de atos próprios. Quem não entendeu isso, gente? Todo mundo entendeu isso, gente? Joinha para mim aí, tudo certo? Tá? Agora, preste atenção. E se o contribuinte não constituir o crédito dentro do prazo legal? Passou o prazo, o contribuinte não constituiu o crédito. E agora? Quem arrisca dizer o que vai acontecer? Simples. A autoridade fiscal vai verificar se o contribuinte não constituiu o crédito. O que ela vai fazer? Ela vai lançar de ofício. Entenderam? Na verdade, gente, é assim. Pode ser que o contribuinte não constitua o crédito, ou pode ser que o contribuinte constitua o crédito, mas esse crédito constituído pelo contribuinte não satisfez a Fazenda Pública. Porque, veja bem, quando o tributo é sujeito ao lançamento ou homologação, o que a autoridade fiscal faz no primeiro momento? Nada. Ela apenas aguarda a constituição do crédito pelo contribuinte. Se o contribuinte não constituiu o crédito, a autoridade administrativa, aí ela vai abrir um procedimento administrativo de fiscalização. Então, ele vai até a empresa e vai analisar os documentos da empresa. Se ele verificar que o contribuinte não constituiu o crédito, aliás, ele já sabia disso, né? Mas para ele lançar de ofício, ele tem que ter elementos, concorda?
Ele não pode simplesmente, vou lançar Não, ele tem que ter elementos para lançar de ofício. Então, o contribuinte não constituiu o crédito, então a autoridade fiscal vai lá, abre um procedimento de fiscalização para buscar elementos para, o final desse procedimento de fiscalização, ele encerrar esse procedimento com um ato administrativo de lançamento de ofício. Entenderam isso ou não? Da mesma forma, pode ocorrer quando o contribuinte constitui o crédito por atos próprios. Só que esse crédito constituído pelo contribuinte não satisfaz a fazenda pública. O auditor fiscal olha e fala, nossa, o Murad declarou aqui, mas eu acho que o Murad ganhou mais do que isso. Então, nesse caso, o que o fiscal vai fazer? Ele vai abrir um procedimento de fiscalização, vai me notificar, vai buscar elementos, e se ao final desse procedimento de fiscalização ele chegar à conclusão que eu errei ao constituir o crédito, e é claro que nesse caso eu vou ter constituído a menos, né? Ele vai lançar de ofício a diferença. No final do procedimento fiscal, ele lança de ofício a diferença. Por isso eu coloquei embaixo para vocês. Porém, caso o contribuinte não constitua o crédito tributário dentro do prazo legal, ou a autoridade administrativa não concorde com o crédito constituído pelo contribuinte, deve a autoridade administrativa lançar de ofício o tributo devido no primeiro caso e a diferença devida no segundo. Quem não entendeu isso, gente? Quem tem dúvida? Professor, então esse lançamento por homologação é mais ou menos um misto do lançamento por declaração e do lançamento de ofício? No início ele é declaração, porque é autodeclarado, né? O contribuinte que declara. E depois, caso não seja adimplida a quantia lá, daí eles viram um lançamento de ofício, é isso? Não, não é isso. É o seguinte, volta para aqui, ó. Olha aqui, ó. A autoridade administrativa constitui o crédito pelo lançamento. A contribuinte constitui o crédito por atos próprios. Na verdade, eu poderia colocar aqui para você aqui, ó, para ajudar você aqui, ó. Quando é que o contribuinte constitui o crédito por atos próprios? Quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação. Vou ver se eu melhoro isso aqui agora para vocês. Olha só. Quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação, é nesse momento que o contribuinte vai constituir por atos próprios, entendeu? Vai me perguntar para o Murad, como é que eu sei quando o contribuinte tem a obrigação de constituir o crédito por atos próprios? Eu vou responder para você muito, muito simples. É só você saber se o tributo é sujeito a lançamento por homologação. Entendeu, meu amigo? O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, que não existe lançamento por homologação. O Código Tributário fala lá em lançamento por homologação, mas na verdade não existe. Por quê? Porque quando o Código diz, quando a lei diz que aquele tributo é sujeito a lançamento por homologação, na verdade o que a lei está dizendo é que, nesse caso, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o próprio contribuinte, através de atos próprios. Entenderam, gente? Agora, se o contribuinte não constituir o crédito dentro do prazo legal, ou se o crédito constituído pelo contribuinte não satisfazer a Fazenda Pública, nada impede a Fazenda Pública de constituir o crédito, mas ela vai constituir de que jeito? Vai lançar de ofício. No primeiro caso, ela lança tudo. No segundo caso, ela lança apenas a diferença. Ó, gente, essa aqui é uma aula bem técnica tributária, tá? Talvez seja a aula mais técnica que eu já tenha dado para vocês, tá? Dúvidas? Vou mutar o telefone aqui, o pessoal está pedindo aqui. Mutar o telefone.
Vamos lá, gente. Alguma dúvida? Beleza? Entenderam tudo de primo, assim? Pô, legal. Então, olha só. Dessa aula, eu preciso que vocês saibam o seguinte, que o lançamento por homologação não existe. Sempre que vocês ouvirem a expressão tributo sujeito ao lançamento por homologação, na verdade, o que vocês sabem? Opa, esse tributo aqui no primeiro momento, quem está obrigado a constituir o crédito é o contribuinte. Ele vai lá e constitui o crédito. Se ele não fizer, aí a Fazenda Pública vem e lança de ofício. E se o crédito constituído para ele não satisfazer a Fazenda Pública, a Fazenda Pública vem e lança a diferença. Em ambos os casos, antes de constituir o crédito, geralmente a Fazenda Pública ela abre esse procedimento administrativo de fiscalização, que é para buscar elementos para satisfazer o crédito. Tudo bem? Aliás, para buscar elementos para justificar, para fundamentar o lançamento que ela vai fazer. Tudo bem, gente? Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Tá? Imposto de renda. Eu vou lá e declaro para o imposto de renda que eu recebi R$100 mil da faculdade no ano passado. Aí o fiscal fala, não, Murad não recebeu 100 mil, ele recebeu 200 mil. Então ele vai abrir um procedimento de fiscalização, ele vai me fiscalizar, e se ele buscar elementos de que eu recebi 200 mil, ele vai cobrar, ele vai lançar a diferença de mim. E aí, vejam que a hora que ele lança de ofício essa diferença, ele lança cobrando multa, juros e correção monetária, tudo bem? Aí o lançamento, na verdade, vai se chamar auto de infração e imposição de multa. Porque além de me impor o tributo, ele também vai me impor multa, juros e correção monetária. Tudo bem? Bom, agora, deixa eu tocar num assunto com vocês, que é algo novo, mas eu queria falar isso para vocês. Lá na década de 70, na década de 80, como é que se declarava imposto de renda? Isso aí não é da época de vocês. Era assim, você ia na banca de jornal e você comprava na banca de jornal um formulário de declaração de imposto de renda. Aí você vinha na sua casa, pegava aquele formulário que tinha um papelzinho carbono, aí você preenchia aquele formulário com letra de forma legível, ok? Ou então batido à máquina. Você calculava o valor do imposto que você tinha a pagar. Você pegava uma guia que era vendida na papelaria. Você preenchia a guia, pagava, ia lá no posto fiscal e apresentava a sua declaração de imposto de renda com a guia paga. Entenderam isso, gente? Então vejam que década de 70, década de 80, né, que é onde, né, foi produzido o Código Tributário, como eu falei para vocês, o lançamento era folha com papel, caneta, máquina de escrever. Então, vejam que nesse momento o imposto de renda realmente ele era constituído pelo contribuinte. Veja que o contribuinte era ele que dizia quanto que ele tinha ganho, era ele que calculava, ele podia calcular errado. A Fazenda realmente não fazia nada. Ela recebia a declaração e ela ia apenas auditar a sua declaração. Tá ok? Pergunto aos senhores hoje, como é que se declara imposto de renda hoje? A Receita Federal fornece para a gente um programa de computador. Você instala esse programa de computador no seu computador. Aí, pergunto a vocês, alguém faz conta para fazer declaração de imposto de renda? Não. O que você faz? Você apenas abastece o programa da Receita Federal com os dados que você tem. Quem calcula o tributo para você? É o programa da Receita. Ele vai dizer lá, se você declarar simples, paga tanto, se declarar completo, paga tanto. Então, observem que, atualmente, no imposto de renda, o que nós fazemos? Nós alimentamos um programa fornecido pela Receita Federal. Esse programa é que vai dizer quanto que nós estamos pagando. Ou seja, eu não calculo mais o tributo. Quem calcula é o programa. E aí eu envio a minha declaração para a Receita Federal via internet e o programa me solta a guia e eu pago a guia.
Gente, Carolina, não estamos próximo ao lançamento por declaração? Porque, veja, eu não estou mais calculando tributo. Quem está calculando tributo, na verdade, é o programa. Aliás, gente, tem muita gente que diz que imposto de renda é tributo sujeito a lançamento por declaração, tá? Só porque tem declaração de imposto de renda, mas não é isso, tá? Imposto de renda é tributo sujeito a lançamento por homologação, tá? Então vejam que o que está acontecendo hoje, tá? Como hoje a tributação está sendo feita por meio eletrônico, computador, internet, então, na verdade, os tributos são sujeitos a lançamento por homologação, mas, na verdade, quando o contribuinte vai constituir o crédito, ele se vale de um programa fornecido pela autoridade fiscal. E aí, quem faz a conta do tributo devido para ele é esse programa. E aí vem a minha dúvida, pô, mas você não estou lançando por declaração? Porque, na verdade, quem está calculando é a Fazenda, concorda? Não é o auditor da Fazenda, né? Mas é um programa fornecido pela Fazenda. E pior ainda, hein? Nós ficamos reféns do programa. Se o programa. Se você não concordar com o programa, senta e chora. Você vai reclamar para quem? Você vai ter que entrar com ação judicial. Tudo bem? Eu já consegui uma liminar e mandado de segurança uma vez, que eu fui na Receita Federal, a Receita Federal falou para mim, Murad, eu não sei como cumprir essa liminar, porque o nosso programa não permite. Aí tiveram que chamar um técnico lá de São Paulo, o técnico de São Paulo veio, fez uma gambiarra, tá? Ele alterou lá algumas coisas, foi até melhor para o contribuinte, tá? E através dessa gambiarra ele conseguiu cumprir a liminar, tá, ok? Porque na liminar autorizava o contribuinte a parcelar. Só que para parcelar, ele não podia ter cancelado o parcelamento anterior. Então, o que eles fizeram? Eles deletaram do sistema o parcelamento anterior que o contribuinte tinha, para que o sistema permitisse que ele parcelasse agora. Estão entendendo, gente? Então, existe uma discussão muito grande hoje se os tributos sujeitos a lançamento e homologação, que são feitos através de programas de computador, se na verdade nós não estamos voltando para o lançamento por declaração. ISS é a mesma coisa. Como é que se declara ISS? Você informa o programa da prefeitura e a prefeitura lança, manda para você o valor. ICMS é a mesma coisa. Antigamente, no ICMS, quem calculava o valor do ICMS eram as empresas. Tá? As empresas que faziam a conta. Hoje não. Hoje quem faz a conta é o programa fornecido pela Secretaria da Fazenda. Quem foi trabalhar aí com inventário, como é que se calcula o ITCMD do inventário? É o programa fornecido pela Secretaria da Fazenda. Tá? Aí eu me pergunto, poxa, mas se eu estou alimentando um programa fornecido pela autoridade administrativa, e é esse programa que calcula o tributo para mim, isso não seria lançamento por declaração? Isso é um ponto para vocês pensarem. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Fechou? Um lançamento Fala. por declaração, por exemplo, é o IPTU? Não, o IPTU é o lançamento de ofício. Um exemplo de lançamento por declaração. Foi esse que eu falei para vocês do ISS. Você vai até a prefeitura e você diz para a prefeitura que construiu uma casa, entrega para a prefeitura os elementos dessa casa e, com base nos elementos que você produziu para a prefeitura, ela te cobra o ISS. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Professor, Pois só não. complementando aqui, o senhor tinha falado que a Receita não tinha adiado o lançamento do imposto de renda, mas tem uma notícia no Globo que adiou para o dia 30 de junho. Pô, que legal, cara. Que bom, né? Agora eu te faço a pergunta. Adiou também o pagamento? Porque o prazo para pagamento é 30 de abril, né? Eu não abri a notícia ainda, mas espero que sim. Acho que se adiou a declaração, tem que adiar o pagamento também, né? Mesmo porque agora tá difícil para pagar imposto de renda, né? Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Tá entendido isso? Tá? Beleza. Então agora eu vou encerrar essa parte da aula.
Vamos dar 15 minutinhos? Ou 10, ou vocês querem continuar direto? Tem mais um pouquinho só, mais acho que uns 20 minutos, 30 minutos eu termino. Vamos direto, professor. Eu, por mim, Vamos direto. Tá bom, então para mim é Vamos melhor direto. também. Beleza, então eu vou encerrar aqui e já recomeça a aula.